Vivemos hoje em uma sociedade onde há declínio nos relacionamentos. Comparativamente ao relacionamento de nossos pais na década 80, parece que existe uma grande diferença. Por que os casais atualmente só têm 6 meses, 8, 10 ou 1 ano de casamento? Onde encontra-se o problema para a pouca duração do relacionamento? Neste encontro de hoje, começaremos com uma série cujo título é Escola onde nunca nesta vida se diplomarão. De que escola nós queremos aqui falar? Para ter mais acesso ao conteúdo, para compreender qual é o objetivo dessa série, eu lhe convido a estar atento no canal a partir deste episódio até o último. E não deixe de subscrever-se ao canal caso ainda não esteja inscrito, dê o seu like, compartilhe o conteúdo com mais pessoas, de maneira que possa ajudar o canal a crescer. Portanto, continue ligado, pois o nosso estudo vai já começar. Não saia daí. Diz-se que os assuntos importantes devem ser discutidos ou relatados sentados. E eu lhe convido a puxar uma cadeira para discutirmos, analisarmos o assunto de hoje. Nesta série que começa hoje, neste canal Conecta-te à Fonte, cujo título já anunciamos, hoje nós vamos tratar sobre a escolha. Sabe que todo estudante, antes de escolher uma escola, antes de escolher o curso, primeiramente reflete que tipo de homem deseja ser futuramente. E muitos que levam o assunto de uma maneira séria chegam de consultar profissionais da área de maneira que possam ter orientações vocacionais para que não vivam frustrados futuramente por causa das suas escolhas. Isso nos mostra que em qualquer setor da vida é importante analisarmos, refletirmos qual decisão vamos tomar, que passo vamos seguir. E na vida conjugal não é diferente. Já chegou de ouvir ou de ler nas redes sociais uma frase que muitos dizem: errou na esposa, errou na vida? Parece ser uma frase curta, mas tem um significado importante. Porque quando nós analisamos à luz da Bíblia, nós vimos que Sansão, assim como Acabe, eles, por causa das suas escolhas, não conseguiram cumprir o propósito de Deus. E também conseguimos ver Acã, que por causa da avareza do seu coração, foi o motivo pelo qual a sua família foi destruída. Isso mostra que é importante refletirmos, é importante analisarmos que tipo de esposa, que tipo de esposo que nós queremos ter. O casamento é um assunto, é algo para a vida toda. O casamento não se resume nas festas, não se resume em cerimônias. O casamento é algo para a vida, porque isso definirá a perdição ou então a salvação. Por essa razão que a escolha do parceiro é muito importante neste assunto que hoje estamos aqui a tratar. Então, sendo este assunto relevante, quando é que alguém deve tomar a decisão de construir um relacionamento? De acordo com o livro de Gênesis, capítulo 2, Gênesis é o livro do Antigo Testamento, eu quero convidá-lo a ler. Gênesis capítulo 2, verso 24 diz: portanto, deixará o homem, o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma carne. Quando nós lemos o livro de Gênesis, nós conseguimos compreender que a pessoa deve decidir marcar este passo tão importante, primeiro, quando ter a idade apropriada. Segundo, a pessoa deve ter uma fonte de rendimento. Isto é para que o mesmo deixe de depender dos seus pais. Terceiro, ele tem que ter a residência, onde poderá habitar futuramente com a sua esposa. Por essa razão, o rei Salomão, ele diz que cuidem primeiro de seus negócios, defina a sua situação financeira e depois começa a construir sua casa e formar família. Isso está escrito em Provérbios 24, verso 27. Na cultura em que eu faço parte, que é a cultura Choque, cá em Angola, na província da Lunda Sul, o jovem
antes de se casar, primeiramente teria que ter uma lavra. Depois de ter uma lavra, teria que ter uma casa. Por quê? Isso é para fazer com que ele deixe de depender 100% dos pais. Então, ao ter uma lavra, ao ter uma casa, isso mostra que ele já era responsável e tinha a maturidade de aguentar a sua própria vida. Olhamos no verso 15 do capítulo 2 de Gênesis, diz: E tomou o Senhor Deus o homem e pôs no jardim do Éden para lavrar e guardar. Então nós vimos aqui, quando Deus criou o homem, lhe deu um trabalho para cuidar, lavrar a terra. Isso nos mostra que quando nós desejarmos construir uma casa, ou melhor, construir um relacionamento, devemos ter um emprego ou devemos ter uma fonte para o nosso próprio sustento. Além de pensar quando deve começar, a grande pergunta seria: qual é o objetivo em construir um relacionamento? As pessoas, por não terem um objetivo definido, ficam queimando tempo e vida das filhas e dos filhos alheios. Então é importante que se estabeleça o objetivo deste relacionamento, porque o namoro ou a escolha do parceiro deveria ser com o objetivo de ir ao casamento. Mas hoje muitas das pessoas escolhem o parceiro ou decidem partir para um relacionamento com objetivos errados, como a necessidade de ter uma companheira com quem vai sair para as festas, outros por causa da necessidade de ter fotografias com uma companheira para postar nas redes sociais, ou pela solidão, ou por estar sempre em grupos onde os seus amigos ficam com as suas parceiras. Então, para não ficar sozinho, ele decide também ou ela decide ter um companheiro. Enquanto que alguns partem para um relacionamento com o objetivo de ter uma fonte financeira. Outros porque é para ter um sustento na família. E estes motivos que nos levam a escolher parceiro são que nos fazem também a desistir porque não são sólidos. E por não serem sólidos, a pessoa vai de relacionamento para relacionamentos até um dia, se calhar, ter a sorte de casar com alguém já depois de estar tanto tempo arrependida. Quando nós vamos para a Bíblia, o Senhor diz que há caminhos que ao ser humano parecem ser melhores opções de vida, mas ao final conduzem à morte. Provérbio capítulo 14, verso 12. Ainda o mesmo provérbio, no capítulo 3, verso 7, diz: Não seja sábio a teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Se não for para casar, se não for para ter uma vida séria com filho ou filha alheia, não decida ter um relacionamento conjugal ou amoroso. Porque vocês poderão sair aí com corações feridos. Passos a seguir para a escolha do parceiro ou da parceira. Primeiro, buscar a orientação de Deus. Mateus, capítulo 6, 33, diz que devemos buscar o reino dos céus em primeiro lugar. E quando o parceiro ou o homem, a mulher, decide orar para buscar a orientação de Deus, desta maneira está a colocá-lo em primeiro lugar. Por quê? O provérbio diz que um homem pode receber do pai ou herdar dos seus pais casa e dinheiro, mas somente o Senhor pode conceder uma esposa sábia. Nós vimos isso no exemplo do servo de Abraão, que foi enviado para escolher a esposa para Isaac. Muito antes de tomar a decisão ou de escolher uma jovem que seria a esposa do seu patrão, primeiramente pediu a orientação de Deus. Falou com Deus para que lhe mostrasse uma mulher que serviria para o filho de Abraão. E o segundo passo que deve-se ter na escolha do parceiro é ter a aprovação dos pais. Êxodo capítulo 20, verso 12 diz que honre seu pai e a sua mãe para que os teus dias se prolonguem na terra. É importante que muito antes de tomar a decisão de seguir em um relacionamento ou partir para um relacionamento, ter a aprovação dos pais. O exemplo que eu posso lhe dar agora é de um afilhado nosso que antes de decidirem ter um relacionamento, depois de ter aquela conversa básica inicial entre eles,
foram até a casa dos pais para pedirem autorização. Depois de serem autorizados, somente assim que partiram para o relacionamento. E a escritora Ellen White escreveu no seu livro Conselhos para a Igreja, capítulo 18, dizendo o seguinte: consultai a Deus e aos vossos pais, tementes a Deus, jovens amigos, orai sobre o assunto. Essa escritora encoraja as pessoas, muito antes de tomar a decisão de partirem para um relacionamento, consultarem a Deus, consultarem os pais que são tementes a Deus, sublinhe, e os jovens que são seus amigos. E também sublinhou, deve orar. Por que deve se orar? Provérbio 20, verso 18 diz: fazer os planos sozinho não é bom. Peça conselho a outras pessoas sábias antes de enfrentar qualquer batalha. Então, é importante pedir o conselho dos pais, porque os pais têm mais tempo de vida que nós, primeiro. Segundo é que eles têm também experiência. Isso poderá permitir com que você evite casar com alguém de uma tribo ou de uma família que é inimiga da sua, ou que tenha hábitos e costumes diferentes da sua família. Também poderá fazer com que você não se case com alguém que é seu parente, que você não conhece. E você sabe, muita gente casou nessa condição, que quando descobriram, criou constrangimentos na vida. E muitos hoje têm uma vida amarga por desprezarem os conselhos ou então evitarem falar com seus pais, líderes da sua religião, seus professores ou então pessoas idôneas, por ignorarem as pessoas a quem deveriam pedir ajuda ou estão a viver em momentos difíceis, momentos constrangedores, momentos que são amargos. Por essa razão que deve-se procurar sempre consultar os mais velhos. Veja essa ação, mesmo com o alerta do seu pai, mesmo com o alerta da sua mãe, não levou em consideração, assim como Esaú. E no fim, você sabe que eles tiveram consequências amargas. Tanto é que Salomão, ou Sansão melhor, não conseguiu cumprir com aquilo que era o propósito de Deus. Outro aspecto importante na escolha do parceiro é evitar o julgo desigual. A Bíblia, em 2 de Coríntios, capítulo 6, verso 14, nos diz: jamais vos coloqueis em julgo desigual com os descrentes. Pois o que há de comum entre a justiça e a injustiça? Ou que comunhão pode ter a luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e Belial? Que parceria pode se estabelecer entre o crente e o incrédulo? A orientação divina é que o homem deve evitar em colocar-se em julgo desigual. Quando falamos em julgo desiguais, estamos a nos referir também em questões culturais, assim como questões religiosas. Porque quando nós vamos para o exemplo de Abraão, nós conseguimos ver que ele mandou o seu servo a fim de ir até a sua parentela para buscar uma mulher que tenha a mesma cultura que ele, que tenha a mesma crença. Isso faz com que se evite alguns problemas culturais no relacionamento. Imagine só você casar com alguém que não é da mesma denominação que você. Com quem o filho irá para a igreja? Que tipo de educação ele poderá receber? Todos aqueles que ignoraram este princípio bíblico, depois abandonaram a Deus, pararam de frequentar a igreja, pararam de servir como serviam antes, pararam de orar. Então, este é um dos erros, esta é uma das consequências em negligenciar o princípio estabelecido por Deus. Agora, alguns cometem alguns erros pensando que o casamento, o sexo, pode moldar o parceiro com quem quer se unir. Está enganado. Uma coisa é evangelismo e outra coisa é relacionamento. Então, para relacionamento, devemos seguir os passos que estão estabelecidos na Bíblia e orientações dos nossos pais. O outro aspecto que muitos levam e que cometem erro é partir para um novo relacionamento sem primeiro terminar e estar bem esclarecido o relacionamento anterior. O outro erro que as pessoas também cometem
é ter vários parceiros ou várias parceiras com a finalidade depois de escolher com quem viver. Está enganado, porque você vai querer gostar, vai acabando gostar de todas e depois não ficar com nenhuma delas. Ou ficar com todas porque você terá o coração dividido. Meu caro amigo, minha cara amiga, se é um assunto que deve ser refletido com um juízo perfeito e não por paixão, é na escolha de alguém com quem você deseja viver. E nesta fase, é a fase de estudar a Bíblia, é a fase de consultar os pais, é a fase de consultar os líderes, ou então as pessoas que você conhece que têm maior experiência nesta área conjugal. E a escritora Ellen White diz que se homens e mulheres têm o hábito de orar 2 vezes ao dia antes de pensar em casamento, devem fazê-lo 4 vezes quando pensam em dar esse passo. Conselho para a Igreja, capítulo 18. Antes, se orava 1 vez, se orava 2, deve então melhorar na tua comunhão com Deus, jejuar para que Deus lhe oriente. Por quê? Muitos que não oraram, não buscaram a ajuda de Deus, depois passaram a jejuar, passaram a orar para que Deus molde aquele homem ou aquela mulher que ele achou que poderia mudar depois do casamento. Então, o tempo de orar é antes de fazer a sua escolha. Por essa razão, nós queremos incentivar nesse estudo de hoje para que você, ao escolher a parceira, ore a Deus, busque a orientação de Deus, busque a orientação dos pais, busque a orientação dos líderes religiosos e de amigos que são tementes a Deus para poder lhe orientar. Amigo, toda vez que falhar na escolha, poderá ter consequências terríveis. E nós vimos no começo que Sansão não conseguiu cumprir o propósito de Deus pela escolha da mulher que não tinha os princípios que a sua família ou ele tinha, que são os princípios de Deus. Neste encontro, nós lhe aconselhamos a continuar a seguir esse estudo, essa série, nos próximos episódios, para ter mais clareza do assunto que queremos tratar nessa série, cujo título é Escola onde nunca nesta vida se diplomarão. Neste canal, Conecta-te à Fonte, nós trataremos destes assuntos que têm que ver com o relacionamento que é para a vida ou para a morte. Continue ligado, subscreva-se se ainda não fez, deixa seu like, compartilhe o conteúdo com mais pessoas e qualquer questão que você tiver, deixe nos comentários, deixe a sua sugestão para que juntos possamos crescer e vidas sejam transformadas. Contamos consigo e desejamos que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Shalom.